Seja muito bem-vindo, amados. Aqui a aula de número 7 da História do Brasil, focado aí no patrimônio cultural no Brasil. Essa aula é uma aula que dentro do contexto histórico é bastante simples, porque ela é bem atual, né? Então é o Brasil contemporâneo, é o Brasil que nós estamos. Então, em tese, nós conhecemos, sabemos alguns elementos sobre ele, de uma forma bastante simples e bastante direta. Então, aqui nessa aula nós precisamos focar verdadeiramente em alguns aspectos culturais, né? Mas principalmente na questão do IFAM mesmo em relação a essa história. Mas por desencargo de consciência, fazer alguns comentários sobre esse processo histórico. Então, a nova república, né, começa com o fim do governo militar, que aí vai ter Tancredo Neves como eleito presidente, só que ele morre e aí assume Sarney, né? E aí o Sarney então inicia essa prática da nova república até os dias atuais, até Michel Temer. Essa percepção da nova república tem algumas características. Primeira característica, redemocratização do Brasil. O que caracteriza essa redemocratização? São as eleições diretas, né? Eleições diretas. O povo vai para a urna votar. É a ideia da redemocratização no Brasil. Tá? Essa redemocratização também gera a nova Constituição, a Constituição de 88, aqui está em vigor, né, que é promulgada. E essa Constituição ela tem até um apelido, né, que é a Constituição Cidadã, né? A Constituição Cidadã. Traduzindo, é uma Constituição que realmente você percebe ali o respeito aos direitos do cidadão como um todo, tá? Lá tem elementos claros de respeito ao cidadão. Então, Ulisses Guimarães, quando levanta a Constituição e promulga, né, atual presidente da Câmara à época, ele diz que está promulgada a Constituição Cidadã Nacional, né? Exatamente porque ela tem elementos de cidadania. Dentre esses elementos, 2 artigos vai definir ali as questões culturais, que nós não podemos esquecer, que são os artigos 215 e 216, né? Que aí definem questões de patrimônio cultural brasileiro, inclusive ver questões de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, conforme está no próprio site do IFAM. Essa nova república retorna o sistema político multipartidário, ou seja, vários partidos, né? E o Brasil tem uma quantidade de partidos gigantesca, né? E esse retorno a esse sistema político multipartidário demonstra o processo de uma palavra extremamente importante, que está aqui no tópico 7, que é a liberdade. Para você ter tantos partidos com tantas percepções ideológicas distintas, né, é exatamente porque há a liberdade de expressão, liberdade política, dentre outras, né? Não podemos esquecer jamais do Plano Real, que é uma reorganização do sistema econômico brasileiro, que foi colocado lá no governo do Itamar. É isso, no governo Itamar. Tá? O Plano Real é uma prática do governo Itamar, que começou com o RV e tal, e aí foi mudando os créditos até chegar no Plano Real, que é a moeda que nós temos hoje no Brasil. Em 1991, né, aí já no governo Fernando Collor de Mello, nós temos a criação do Mercosul, então o Brasil começa a tentar criar blocos econômicos internos, no caso aqui Sul-América, né, da América do Sul, entre eles Argentina, Brasil e Paraguai, né, tentando aí a criação desse Mercosul e o desenvolvimento dos programas de assistência social, desde o governo Fernando Collor de Mello, né, que a gente percebe programas claros na assistência social. Tá? Desde o governo do programa Fernando Collor de Mello. Eu já diria que lá no governo militar já tinha alguma coisa, né? Mas no governo Collor de Mello tem aí a característica, o governo FHC dá uma ampliada, mas o grande boom mesmo dos programas de assistência social vai ser aí no governo Lulinha, Paz e Amor, governo Lula, que aí será mantido pelo governo Dilma e continua sendo mantido pelo governo Temer, os respectivos programas de assistência social. Do principal elemento aqui desses programas de assistência social, então, o Bolsa Família, que o Lulinha nada mais fez do que pegar vários programas anteriores e criar e jogar em um só, e esse que ele jogou é aquele que a gente chama de Bolsa Família, né? De Bolsa Família, tendo aí destaque
internacional esse programa do Bolsa Família de assistência social no Brasil. Programa extremamente importante, né, no sentido de assistência social básica, né? Existem dois tipos de assistência social: assistência social especializada e assistência social básica. Tá? Quando a gente fala do desenvolvimento desses programas de assistência social, o grande foco é na atenção social básica. Sim, teve alguma coisa na especializada, mas o grande foco foi na assistência social básica. E óbvio, com a redemocratização, nós temos a liberdade, né? Essa liberdade em todos os fatores, em tudo, tá? Coloquei alguns exemplos bem claros. Liberdade de opinião. Sim, em tese eu tenho liberdade de opinião. Em tese, tá? Eu tenho liberdade de opinião. Liberdade de imprensa. Em tese existe liberdade de imprensa. Política. Em tese eu também tenho liberdade política. Ideológica. Em tese eu também tenho liberdade ideológica. Artística, em tese eu também tenho liberdade artística. E cultural, em tese eu tenho liberdade cultural. E 3 pontinhos, em tese eu tenho liberdade 3 pontinhos e vários outros tipos de liberdade aí. Tá? Então, finalmente, nós conseguimos uma liberdade mais ampla em todos os sentidos. Tá? Em todos os sentidos. E essa liberdade ela é extremamente importante para o desenvolvimento do próprio âmbito cultural brasileiro. A grande questão é que quando se vem essa liberdade, o mundo já tem tido uma mudança gigantesca, né? Dentre essas mudanças, há uma mudança clara no âmbito da produção cultural, que eu vou chamar essa produção cultural de massa. O mundo está produzindo produção cultural de massa. Né? O que é uma produção cultural de massa, Kennedy? É aquela produção que abrange o maior número de pessoas possíveis. Né? No Brasil não será diferente durante esse período. E eu divido essa produção cultural de massa em 2 grandes elementos, então em 2 momentos, digamos assim. O primeiro momento é o momento que eu chamo da grande mídia, né? Da grande mídia. Década de 90 primordialmente. Né, essa produção da grande mídia. Com a grande mídia, vários fenômenos de produção artística cultural chegaram até a sociedade brasileira como um todo. Tá? Por conta, primordialmente, de 2 programas, isso ao meu ver, de televisão, que era o programa do Gugu e o programa do Faustão. Gugu no SBT e Faustão na Rede Globo no domingo. Né? Esses 2 programas tinham muita audiência. Né? Nesse período era uma extrema audiência, né? Só tinha basicamente a televisão aberta, né? Poucas pessoas com TV a cabo, tal. Então tinha TV aberta, domingo tá todo mundo em casa, então tá todo mundo ligado na TV. E aí ou tá no Gugu ou tava no Faustão, basicamente era isso. Então o que aparecesse lá, meu filho, ganhava o Brasil inteiro. Tá? Nessa brincadeirinha nós tivemos alguns destaques de produção cultural em massa, entre elas o crescimento do axé, né? O axé no sentido amplo, né, da palavra, da produção cultural artística baiana, né, mas primordialmente posso destaque da El Chan, né, a nova loira do Chan, né, então El Chan entra aqui como destaque em relação a essa produção cultural de massa, né? Também tem a lambada, né? Adocica meu amor, com Beto Barbosa. Tem sertanejo, né? O sertanejo, ainda um sertanejo um pouco de raiz, já saiu daquele sertanejo no sentido caipira, já não é mais um sertanejo no sentido caipira, né? Mas ainda, de certa forma, um sertanejo mais raiz, com Chitãozinho Chororó, por exemplo, Leandro e Leonardo e tal, né? Também uma espécie de um rock alternativo, nesse caso vou citar Mamonas Assassinas, que virou um boom no nosso país, né? Uma banda, vou começar pelo nome da banda, você deve lembrar, que é a banda Carrapicho, né? Que era uma mistura de toada de boi lá do boi do boi vermelho, do boi azul, né? Do norte do país, com forró, né? A banda Carrapicho, que ganha inclusive a Europa. Tá? Ganhei inclusive a Europa e essa banda Carrapicho, depois ela deu uma sumida. Né? O funk também começa a crescer de âmbito nacional, sai da sua cultura local, primordialmente no Rio de Janeiro, e passa a crescer por conta desse ação também. Eu vou começar aí com exemplo, posso citar Serginho, a Claudinho e Bochecha, beleza? Mas eu acredito que a mídia não fez Claudinho e Bochecha, né? Ele tinha ali outras perspectivas do Claudinho Bochecha, mas tem um camarada que ganhou o Brasil por conta desse processo, que foi o Serginho, né, lá com a eguinha pocotó dele, com a lacraia, né, entrou dentro desse fenômeno, e até mesmo um fenômeno religioso que foi o Padre Marcelo Rossi.
né? Se você lembra, na década de 90, Padre Marcelo Rossi bombava, né? Bombava. Eu lembro que eu estava na escola do ensino, fazendo meu ensino médio, escola pública, e Padre Marcelo Rossi veio aqui para o Distrito Federal. A escola ficou sem aula, marcou, falou, não vai ter aula, por quê? Porque Padre Marcelo Rossi está em Brasília. Né? Então não vai ter aula. E isso foi a rede pública de ensino. Não teve aula. Rede pública de ensino. Não teve aula. Você entendeu o fenômeno, né? Que foi o Padre Marcelo Rossi na década de 90. Tá? Esses são os fenômenos aqui, os que eu chamo mais atenção, né? Mas outras coisas vão acontecer. Só que depois dessa grande mídia, com a ascensão da internet, você começa a ter um segundo grupo de atividade de produção cultural, né? Que hoje a grande mídia, inclusive, busca nesse segundo grupo alguns desses elementos, que aí é o que eu chamo de produção cultural vinculado à questão das mídias sociais. Né? Estou falando de massa, então isso significa que precisa atender muita gente. Das mídias sociais, primordialmente Facebook, YouTube, Twitter, antigo Orkut, entre outros. Né? Nesse caso, eu não posso destacar um artista especificamente, ou uma produção cultural especificamente, mas um conjunto dessas produções culturais. Neste caso, eu consigo destacar o funk, tanto o funk carioca, que tem uma mudança, né, na sua forma de apresentação, né, mas também o funk que começa a vir de outros lugares, principalmente São Paulo, que é bem contemporâneo a nós, que é a ideia do funk ostentação, né? Que é a ideia de ostentar. Também a ideia do sertanejo, e aí já não é mais um sertanejo raiz, é aquilo que foi chamado de sertanejo universitário, e até uma outra demanda por sertanejo, que fala muito de Camaro, amarelo, de carrão, né? Sem cavalo, sem carro, não arruma namorada, esse tipo de coisa assim, tal, que também gera uma produção cultural gigantesca. A diferença dessa produção das mídias sociais para essa da grande mídia, é que da grande mídia, esses artistas aqui, eles permaneceram um determinado tempo em grande massa. Esses da mídias sociais, eles têm o grupo específico deles que os acompanham, né? Os grupos específicos deles que os acompanham aí, que é um público cativo, né, em relação a essa atividade. Né? Você tem até outros elementos, né? Por exemplo, você tem fenômenos como o Whindersson Nunes, né, que é um fenômeno do YouTube, que é um artista, uma produção humorística, né, uma arte, uma produção artística, que cresce e, por conta do YouTube, hoje invade todas as redes de televisão, de rádio e outras coisas mais. Né? Mas o seu foco é lá no YouTube propriamente dito. Então, assim, você tem elementos que caracterizam esse tipo de ação. Você tem uma migração, inclusive, de produção artística para as redes sociais. Né? Se eu, como professor, migrei de uma sala de aula, né, ou melhor, estou migrando de uma sala de aula para as mídias sociais como o YouTube, imagine a produção artística se eles não estão migrando. Então, eles migram de uma forma gigantesca durante esse processo aí, exatamente porque lá você vai conseguir grupos e esses grupos você vai ter ali possibilidade de produção cultural específica para atender um determinado grupo. Você não precisa ter uma produção que atenda a todos os brasileiros, mas um determinado grupo que consiga te acompanhar naquele sentido. Esse é o destaque. É óbvio que você tem produção cultural em outras áreas do conhecimento, em outras percepções, mas esses são destaque que durante o nosso período chama mais a atenção, né? Essa produção cultural de massa no Brasil. Tá? Tanto é que se você ligar o rádio hoje no Brasil, começar a mudar de estação, você vai perceber que a maioria do rádio brasileiro, quando passa música, passa produção cultural musical, passa música produzida no Brasil, né, de brasileiros, a grande maioria. Existe sim músicas estrangeiras, isso é óbvio, né, mas a grande maioria vai para a música brasileira. Por quê? Né? Pelo motivo simples, porque a população brasileira deseja, na grande maioria, escutar essa música e aí eles precisam cativar essas pessoas. Até a Jovem Pan mudou a sua formatação, né? A Jovem Pan hoje está rolando Wesley Safadão, né? Ela diz que o Wesley Safadão é o novo pop. Então, ela, só para você ter ideia como que muda, né? Uma Jovem Pan que utilizava muitas músicas internacionais, né? Indo agora para músicas nacionais e no sentido bem cultural, como forró, no caso do Wesley Safadão. Tá? Então, você percebe claramente esse âmbito cultural atual acontecendo em nosso país. Beleza. Depois de todo essa análise cultural primordialmente sobre esse período, é necessário a gente comentar alguns pontos que está no próprio site, lá na linha do tempo do IPHAN,
né, em relação a esse período da história vinculada ao IPHAN. E dentro desse período eu destaco 2 governos, que na verdade seria um, mas por conta do impeachment do Collor virou 2, que é o governo Collor de Mello e o governo Itamar Franco. Né? Esses 2 governos, eles têm uma atividade muito forte vinculada ao IPHAN. Tá? Então vamos devagar. Primeiro, o Collor ele vai extinguir o Ministério da Cultura. Então, no governo Collor, você já não tem mais o Ministério da Cultura. Ele vai criar uma secretaria especial, né, para a cultura. Então, ele tira o ministério e cria a secretaria especial. Tecnicamente, só não tem nome de ministério e a estrutura de ministério, mas o status de ministro é o mesmo. Tá? Então ele acaba com o Ministério da Cultura e cria a Secretaria da Cultura, porque fica próxima a ele. Então o Collor preferiu, no âmbito da cultura, estar vinculado a ele. A minha análise primordial é que isso seja uma percepção política do Collor. Ele tinha outras demandas políticas, outros interesses políticos, e ter a cultura próximo a ele é uma forma de produção cultural no sentido de se permanecer num processo de poder, né? Num processo político. Mas, por conta do impeachment, não aconteceu. Né? Então ele vai lá e faz essa Secretaria de Cultura. Até aí, ok. Então extingue o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura. E aqui chega no ponto do Collor que mais me interessa e mais interessa a você. Preste atenção. Em 1990, o Collor pegou a Secretaria de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, aquela secretaria que foi institucionalizada lá dentro do governo militar, né? E que ele pega essa secretaria, coloca ela junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? Então preste atenção, o que o Collor faz? Ele paralisa as atividades da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele paralisa. Tá? Ao mesmo tempo que ele paralisa essas atividades, ele extingue a Fundação Nacional Pro Memória. A Fundação Nacional Pro Memória, ela é extinta. Tá? Ela é extinta. Isso parece ser uma informação isolada, essa extinção da Fundação Nacional Pro Memória, mas não é. Não é por quê? Porque preste atenção. Preste atenção. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Quando ele extingue a Fundação Pro Memória e extingue a secretaria e paralisa, não extingue, ele paralisa, ele só paralisa. Ele só paralisa. Não acaba com a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não. Ele só paralisa. Só paralisa. Enquanto a Fundação Nacional Pro Memória, ela é extinta. Ela é extinta. Perfeito? Por que essas duas informações são importantes? Por quê? Pelo motivo simples. Vou até mudar de cor aqui. Quando a gente fala sobre a prática dessa paralisação do SFAM, ele está dizendo, SFAM, Secretaria de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, você está paralisado, você não terá função. Quando ele extingue a Fundação Nacional Pro Memória, ele fala, você acabou. Só que ele pega aquilo que era feito pela Secretaria e ele pega aquilo que era feito pela Fundação Nacional Pro Memória e ele cria um novo instituto. Ele cria o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, o IBPC. Então, o Fernando Collor de Mello, ele cria o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, o IBPC. Este Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural do IBPC, o site do IPHAN, lá na sua linha do tempo, não fala muito sobre ele, não dá muitas informações sobre ele. Mas as minhas pesquisas me levam a crer que aconteceu o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. Esse instituto assume a função que é da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi paralisada pelo Collor, né? E também assume a Fundação Nacional Pro Memória.
Então, esse Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural é a resposta a essas duas atividades anteriores. Por que ele paralisa a secretaria? Porque ele cria o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Por que ele paralisa, por que ele extingue a Fundação Nacional para a Memória? Porque ele cria o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. E essa assume a função que é dessas duas. Só que, preste atenção, quando ele faz isso, esse Instituto do Patrimônio Cultural, IBPC, ele assume tecnicamente toda e qualquer função que antes era do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tinha a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional dentro desse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso não está claro na linha do tempo, não está. Mas a pesquisa que eu fiz paralelamente a isso me demonstra que o Instituto do Brasileiro do Patrimônio Cultural é o próprio IPHAN. Então, quando ele faz, ele cria o Instituto do Patrimônio Histórico, Patrimônio Cultural, ele paralisa o IPHAN. Ele paralisa o IPHAN da mesma forma que ele paralisou a sua secretaria interna a ele. Tá? Secretaria interna a ele. Então, ele assume a função do IPHAN e assume a função, obviamente, de sua secretaria, que é a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC, passa a ser responsável, a partir de agora, ao nome dele, pelo patrimônio cultural brasileiro. Simples assim. Então, o Collor, em último grau, ele paralisa as atividades do IPHAN e cria um novo instituto para fazer aquilo que é competência do IPHAN. Fechou? Tranquilo? E isso que ele cria nesse instituto é o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, o IBPC. O Collor ainda faz duas coisas importantes no seu governo, por desencargo de consciência do professor eu vou citar, ainda mais por conta de atualidade, de redação de atualidades. É no governo Collor de Mello, que o famosíssimo Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, passa a ser listado como patrimônio mundial, né? Lá a Serra da Capivara, né? Organizado lá pela Nied Guidon, né? Pelo menos quando eu estudava era pela Nied Guidon, não sei se ainda continua sendo por ela, né? A ideia do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então ele tem a inscrição lá na lista do patrimônio mundial, né? Aquela lista, né? Lá junto à convenção da Unesco. Beleza, né? E é no governo Collor de Mello, preste atenção, que é assinado a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ficou muito famosa no governo Lula e no governo Dilma, né? Mas ela já vem lá de trás, né? Com o governo Collor de Mello, né? Em 1991. Em 1991. Beleza? Tranquilo? Ok. Só que aqui gerou um problema, né? Porque atualmente nós sabemos que nós temos IPHAN, correto? Você está fazendo um concurso para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Correto? Beleza. Se nós sabemos que nós temos IPHAN e sabemos que o Collor, em 1990, ele foi o IBPC, paralisando as atividades do IPHAN, da onde que surge esse IPHAN? Isso vai surgir em 1994. Já no governo do presidente do Topete e do Fusca, né? Topete, Fusca e Carnaval. Eram as marcas do Itamar Franco. E óbvio do Plano Real, né? Mas ao meu ver, o Carnaval, o Topete e o Fusca chamam mais atenção do que o Plano Real do Itamar Franco, né? O meu querido e amado presidente do Topete brasileiro, Itamar Franco, ele preste atenção o que diz lá na linha do tempo do próprio IPHAN. Ele, mediante uma medida provisória, em 94, ele vai, preste atenção no termo, restabelecer o nome do IPHAN em substituição ao nome do IBPC, ou seja, do Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, criado lá pelo Collor. Isso significa o seguinte: o termo restabelecer e só restabelecer o nome. Isso significa, pelo menos em tese, pelo menos dentro da minha construção, do ponto até onde eu cheguei em relação às poucas informações que nós temos sobre isso,
é que o IPHAN, ele nunca acabou. Não. A única coisa que aconteceu foi que o IPHAN, ele foi paralisado juntamente com a sua Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi paralisado, ficou sem função. Né? E quem assume essa função é o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. É como se o IPHAN tivesse apenas mudado de nome. É isso que eu quero que você entenda. Né? Então, quando o Collor cria um instituto, ele pega as funções do IPHAN e dá para esse instituto. É como se o IPHAN tivesse mudado de nome. Né? E aí, lá no Itamar Franco, o Itamar Franco fala, porra, eu não gosto do nome Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Não gosto, não. Eu prefiro o nome antigo. Eu prefiro o nome Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ele vai lá e restabelece o nome de instituto. Tá? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque é um termo mais amplo e mais claro do que patrimônio cultural. Patrimônio cultural pode entrar um monte de coisa, mano, um monte de coisa. Quando a gente fala de patrimônio histórico e artístico nacional, tecnicamente nós criamos elementos mais claros, mais precisos sobre como atuar nesse sentido. Então, restabelecendo o nome, você forma novamente a estrutura do IPHAN, que é o seu futuro emprego, né? Aí, amém? Amém, Senhor, amém. E aqui eu encerro essa parte teórica sobre o processo histórico, sobre a estrutura histórica brasileira, destacando então, aqui no mundo contemporâneo, as práticas do Fernando Collor de Mello, né, em relação, extinguir, ou melhor, paralisar a Secretaria de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, extinguir a Fundação Nacional Pro Memória, criar o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. No site não diz isso do IPHAN, mas eu digo para você, quando ele faz isso, ele paralisa juntamente com a paralisação da Secretaria o próprio IPHAN, né? E mediante a isso, lá na frente, já em 94, o Itamar Franco, por sua vez, vai lá e restabelece o nome. Né? Ele não cria o IPHAN, ele não cria, porque se ele não cria o IPHAN, por quê? Porque ele não tinha acabado. Porque se ele criasse o IPHAN, você colocaria lá, em medida provisória, cria o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? Então ele não cria, significa que o IPHAN não acabou. O IPHAN ficou apenas paralisado. Apenas paralisado. Quando ele restabelece o nome, ele está dizendo, olha, quem está acabando agora é o Instituto Brasileiro. Né? O nome do Instituto Brasileiro não existe mais. Quem vai existir agora é o próprio IPHAN em seu lugar, restabelecendo assim o antigo nome em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta. Amados meus, eu fico por aqui. Fui! Tchau, tchau!